Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que estão? Como é que foi a semana de vocês? Espero que estejam bem, com saúde. Então, galera, esse vídeo aqui, né, a gente vai estar dando continuidade aí nos nossos conteúdos, mais uma apostila, né? Dessa vez é a apostila da sexta quinzena. E esse vídeo aqui que eu tô gravando para vocês, ele é para duas turmas, tá? É para a apostila do 7º/8º ano do ensino fundamental e para o 8º/9º ano do ensino fundamental. São essas duas apostilas que eu estou mostrando aí na tela para vocês, tá? Essas duas capas aí. Beleza? É a mesma é o mesmo conteúdo das duas apostilas. Eu peguei um conteúdo em comum, tá? Eu estou usando logo os conteúdos em comum em duas turmas, né? Porque daí otimiza o tempo. Mas beleza, vamos lá a explicação do conteúdo, tá? Da apostila e dos exercícios. Olá, deixa eu ver se tá gravando certinho aqui, tá tudo certo. Então, essa apostila da sexta quinzena, a gente vai trabalhar, né, vai aprender mais sobre o conceito de texto, a gente vai ver rapidamente no início da apostila. E depois a gente vai fazer a interpretação e leitura de textos imagéticos, né? Textos não verbais, tá bom? De linguagem não verbal, que a gente chama, né? E a gente vai falar como que apenas a linguagem não verbal, ela pode transmitir uma opinião, né? E a gente vai ver e tá muito interessante essa aula, tá bom? Espero que vocês gostem. A gente vai ver também sobre sentido conotativo e denotativo, que é sentido literal, né, e sentido real, tá bom? Vamos lá então. Se eu perguntasse para vocês agora, o que é um texto, vocês saberiam me responder? Talvez alguns não, ou talvez outros poderiam ter uma ideia meio errada do que é um texto, tá? Texto, gente, não é só escrito. Texto pode ser uma imagem, texto pode ser um farol vermelho no trânsito. Tudo isso pode ser um texto, né? Um quadro numa galeria de arte pode ser um texto. Então, o texto é toda produção verbal, sonora, gestual e imagética, imagem, que estão em qualquer situação de comunicação humana e que tem uma estrutura com coerência e coesão, tá certo? Portanto, o conceito de texto é muito mais amplo do que a gente imagina. Eu até coloquei aqui a definição de texto aqui do lado, essa parte aqui da apostila, que texto é todo o enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. Então não é só o texto verbal escrito, entendeu? Existem vários tipos de texto, né? Eles podem ser sonoros, gestuais, magéticos, enfim, a gente deu os exemplos aqui. Então, textos não são apenas aquele escrito no papel impresso. O texto pode ser apresentado de diferentes maneiras, a imagem é uma delas. Uma exposição de arte, por exemplo, pode ser considerado um texto visual. Isso porque os elementos mínimos necessários para se constituir como texto estão presentes, que é o espectador, a obra, o ambiente onde se expõe a obra, enfim. A gente vai agora para a interpretação de uma imagem aqui, tá? Aí eu dou uma pergunta aqui para provocar uma reflexão em vocês, que vocês acham que imagem ou figura pode transmitir opinião? Né? Vocês acham isso? É o que a gente vai ver, tá? Então, vocês vão observar essa imagem aqui. Essa imagem é um anúncio publicitário, tá? Do WWF, que é uma organização que é voltada para a defesa da natureza, do meio ambiente, coisa e tal. Então, um anúncio publicitário é isso aqui, né? É uma imagem, um texto que geralmente é divulgado ou na internet, ou em jornais, ou na TV, em propagandas da TV, que tem um objetivo específico de passar alguma mensagem, sei lá, alguma propaganda, enfim. Esse aqui, ele quer passar, na verdade, uma ideia, né? Então, deixa eu ver se vocês conseguem ver toda a imagem. Eu acho que no vídeo vocês vão conseguir ver toda a imagem, né? Mas essa aqui é a imagem. Eu vou colocar ela com cores aqui para vocês verem. Mas ela não tem muitas cores, não. Só um verdezinho mesmo.
Então essa é a imagem. A gente vê que é um puxador de papel, daquele tipo de papel de limpar a mão, né? Papel higiênico para limpar a mão. E aí a gente tem uma imagem ali da América do Sul, né? Não é só do Brasil, tá? Toda a América do Sul. E conforme vai tirando o papel, o verdezinho da América vai diminuindo, né? Então, beleza. Logo de cara a gente tem algumas questões antes da gente continuar. Então, respondam essas questões, tá? Vamos lá. Questão 1. Qual objeto está sendo retratado nesse anúncio publicitário? Acabei de falar para vocês, né? É o puxador de papel e tal. 2. Por que você acha que este objeto foi usado? Aí vocês vão dar opinião. Por que vocês acham que um puxador de papel, prestem bem atenção, um puxador de papel, foi utilizado? Por que utilizaram um puxador de papel para retratar isso aqui nessa imagem? Essa ideia que eles querem passar. 3. O papel está sendo comparado a que nessa imagem? Então, ao que o papel está sendo comparado naquela imagem lá em cima? Seria a natureza? Seriam as árvores, a Amazônia, né? Enfim, aí vocês vão responder aí o que vocês acham que está tentando ser retratado ali. 4. Que ideia ou mensagem você acredita que esse anúncio quer passar? Então a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Bem simplesinhas as questões aí. Ok, a gente vai prosseguir aqui. Primeiramente vamos conhecer um pouco do gênero textual anúncio publicitário, que é um texto utilizado para promover uma marca, produto, serviço ou ideia para um público definido em um meio de comunicação. Com linguagem persuasiva, o anúncio publicitário ajuda a convencer o consumidor a tomar uma ação, que pode ser comprar um produto ou contratar um serviço, ou então se engajar em alguma causa social, enfim. O anúncio publicitário da WWF, representado na figura 1, traz como recurso o uso de uma metáfora visual, né? Por que uma metáfora visual? Porque vamos primeiro relembrar o que é uma metáfora. Se não me engano, a gente já teve conteúdo de metáfora com a turma de vocês. A metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Então, a metáfora, ela compara uma coisa com a outra. Lá no anúncio, nesse anúncio que a gente viu da WWF, o papel ali que está sendo retirado, ele está sendo comparado com a natureza, né? Com as florestas, enfim. Por quê? Porque o que faz a gente pensar isso? Pelo fato dele ser verde, né? E pelo fato da América do Sul ser um continente que tem muito verde, né? Muitas florestas, né, é um continente que a flora, a fauna é muito variada, muito vasta. Tem muito mato, né? Muita árvore, enfim. E a gente tem a Amazônia também, né? Que é um dos maiores, enfim, das maiores florestas do mundo. E tudo isso faz a gente pensar que o papel está sendo comparado ali com a natureza. E aí tem a questão também do papel, reciclagem, enfim. Então é essa metáfora que é feita aí. O suporte mostrado em 3 imagens no anúncio, né? No anúncio que a gente viu, que é esse aqui, da figura 1, tá? Faz alusão ou está sendo comparado ao mapa da América do Sul. No anúncio, o papel higiênico representa a área verde desses países. Quanto maior o consumo de papel, maior o desmatamento. Então, essa é a mensagem que o anúncio quer passar para a gente, né? Então, a ideia defendida ocorreu por meio de uma metáfora visual, ou seja, uma comparação em que o objeto é ilustrar um elemento por meio de uma associação, tá? Então, ele passa uma mensagem bem relevante sobre uma conscientização sobre desmatamento, coisa e tal. Se você conseguir ler as pequenas letras, deve ter observado no anúncio uma frase que está em inglês. Ó, gente, essa frasezinha aqui, ó, tá vendo? Em cima do coletorzinho de papel, tem lá, Save Paper, Save the Planet. Então, que traduzindo é salve o papel, salve o planeta. Podemos observar que a linguagem não verbal, né, que é a imagem, está apresentando a mesma ideia do que está escrito, alertando sobre o desmatamento
em que o papel representa as árvores barra florestas, né? As árvores ou florestas. Por esse motivo, também podemos dizer que a ideia transmitida pelo anúncio utiliza linguagem figurativa. Sentido figurado ou conotativo, né? Quando a gente fala de linguagem figurativa, a gente está falando de sentido figurado. Ou também a gente pode chamar de sentido conotativo, que é quando o significado de palavras ou expressões é ampliado ou alterado no contexto em que é empregado, sugerindo ideias que vão além de seu sentido mais usual. Então, o sentido conotativo ou figurativo é quando... Como é que eu vou explicar para vocês? É quando a gente exagera alguma coisa, é quando a gente quer dizer uma coisa, mas quer dizer outra. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Fulano tem um grande coração. Não quer dizer que o coração da pessoa é grande. Porque daí é aquela doença lá que o coração fica grande, como é o nome mesmo. Aí tem uma doença aí que o coração da pessoa cresce e a pessoa morre. A gente não está dizendo que a pessoa literalmente tem um coração grande. Então a gente utilizou uma expressão com sentido figurado para dizer que a pessoa é generosa, é carinhosa, enfim, tem um coração grande, tem um bom coração, né? Então isso é sentido figurado, entenderam mais ou menos? Sentido literal é quando você está dizendo aquilo ali mesmo, a pessoa é bondosa. Então não tem muito o que interpretar, já está dito ali, entendeu? Então esse é o sentido literal ou denotativo, que é aquele que pode ser tomado como um sentido básico usual da palavra ou expressão. Esse pode ser compreendido sem a ajuda do contexto. Então, o sentido literal, ele é compreendido ali na hora, ele não depende de outras coisas para ser compreendido. Já o sentido figurado, ele depende de uma interpretação, entendeu? Porque não é o significado real ali que está sendo retratado, é apenas uma interpretação, o que a gente chama de linguagem figurativa ou conotativa, tá? Entenderam mais ou menos? Aqui embaixo eu tenho um quadrinho, uma tabela, que a gente tem as principais características do sentido conotativo e as principais características do sentido denotativo, tá? Então tem nesse quadrinho aqui. Então leiam aí e tentem entender mais um pouco sobre o que é sentido denotativo e conotativo. Vocês podem também fazer pesquisa, tem muita videoaula no YouTube explicando. Ou vocês podem mandar também qualquer dúvida para mim no WhatsApp que eu respondo vocês. Mando um áudio ou então respondo com texto, tá? Agora a gente tem aqui alguns exercícios que vocês vão ter que fazer a interpretação de duas imagens. E tem duas questões aqui para vocês marcarem. E mais para frente tem mais duas de marcar X, tá? Então vamos ver aqui. Ó, questão 5. Vamos praticar a leitura de imagens. Observe os textos imagéticos 1 e 2 e responda as questões das tabelas. Então a gente tem o texto 1. Tudo que a gente for interpretar do texto 1, a gente vai responder aqui nessa tabelinha do texto 1. E a gente tem o texto 2. Tudo que a gente for interpretar dessa imagem do texto 2, a gente vai colocar a resposta aqui na tabelinha do texto 2, tá? Então aqui, a gente tem o texto 1, vários zumbis com o celular na mão, coisa e tal, beleza. Aí tem aqui as questões. Sobre o texto 1. Aqui as pessoas da ilustração estão sendo comparadas. Então, tem várias pessoas. Ao que elas estão sendo comparadas? Eu acabei de falar, né? Muito fácil. B. O que essa comparação significa? Então, o que significa eles estar sendo comparados nessa imagem a zumbis com o celular na mão? Será que tem alguma coisa a ver com o celular? Aí vocês vão responder aí, tá? São questões mais ou menos assim pessoais. Vai da interpretação de cada um de vocês. C. Observando a imagem, o que nos faz pensar em comparar pessoas com zumbis? Então, observando essa imagem aqui, vendo que as pessoas estão sendo comparadas com zumbi, o que faz pensar que que essas pessoas estão sendo comparadas com esses zumbis? Por quê? Né? Elas estão com o celular na mão, coisa e tal, aí vocês expliquem por que essa comparação, tá? Então a gente pode ver aqui que é também outro exemplo de uma metáfora visual, né? Está utilizando qual sentido aqui vocês acham que ele está utilizando? Não está na questão, mas vamos praticar para ver se vocês entenderam. Qual o sentido dessa imagem aqui? Tá um sentido mais para o conotativo ou para o denotativo? Tá mais para o literal ou para o... Qual é o nome do outro mesmo, Jesus? Literal ou figurado? Né? Essa imagem aqui está mais para o sentido figurado, né?
Ela está fazendo uma reinterpretação, tá bom? Aí a gente tem a imagem 2, um casal sentado, a menininha olhando para o passarinho cantando e o rapaz ali olhando para os passarinhos no celular. Na verdade, esses passarinhos aqui estão simbolizando o Twitter, né? Esse passarinho aqui é símbolo oficial do Twitter. Então ele pode estar lendo ou fazendo tweets, né? Ou vendo algum conteúdo no Twitter. Enquanto a moça está vendo o passarinho ali na árvore, né? Então vejam bem a mensagem, que a imagem quer passar, e aí respondam aqui. Ó, sobre o texto 2. D. Qual a relação entre as pessoas da imagem do texto 2? Então, vocês vão observar qual a relação deles dois. Então, eles são o quê? Irmãos, será? Parentes, são namorado e namorada? Isso aí é bem básico, tá? E. O que cada uma delas está fazendo? Aí você vai descrever, falar o que a moça está fazendo e o que o rapaz está fazendo, tá? F. Qual a crítica presente na ilustração? Então, essa ilustração aqui do texto 2 está trazendo uma crítica aí, né? Sobre você sair um pouco da tecnologia, apreciar mais a natureza, né? Largar um pouco, porque a gente tem toda hora a necessidade de quem tem celular, quem usa muito internet, está toda hora no celular, logo que acorda de manhã já vai ver o celular. Quem aqui que não faz isso, né? Eu mesmo faço. Então, vocês vão responder aí. Agora, vocês vão responder a questão 6 e 7 sobre sentido figurado e literal, tá bom? A 6. Qual das opções abaixo apresenta o sentido figurado? Aí tem 1, 2, 3, 4, 5 frases aqui. Vocês vão dizer uma só, né, dessas frases apresenta o sentido figurado. Se esqueceu o que é sentido figurado, volta lá, lê aqui a definição, olha aqui no quadrinho quais as características do sentido figurado ou conotativo, né, que é o outro nome. Sentido figurado e conotativo é a mesma coisa, tá, gente? Só muda o nome, só a nomenclatura. Sentido literal denotativo também é a mesma coisa. Literal e denotativo é a mesma coisa, tá? Aí vocês vão responder aí qual dessas frases estão no sentido figurado. 7. Todas as alternativas abaixo apresentam um sentido conotativo, com exceção de o casamento não é um mar de rosas. Aí tem a B, C, D, eu já ia ler. Mas eu não preciso ler, tá? Só vocês lerem aí e dizer qual alternativa não está no sentido conotativo, tá? Qual alternativa não está? Porque, ó, presta atenção no que o enunciado está falando aqui. Todas as alternativas abaixo apresentam um sentido conotativo, com exceção de, que significa menos uma dessas frases, né? E aí vocês vão marcar qual dessas frases que não apresenta sentido conotativo, tá? Tá bom? Ou seja, sentido figurado, né? Sentido conotativo. Ok. Quando terminar os exercícios, perceba o seguinte. As ilustrações do texto 1 e 2 que você interpretou no exercício 5 transmitiram a você uma opinião. Isso foi feito sem utilizar a linguagem verbal. Apenas os recursos imagéticos foram utilizados. Vamos continuar analisando as imagens. Dessa vez, eu escrevi errado aqui, tá, gente? Vocês corrijam aí. Dessa vez, não dessa vez, não. Duas charges. Antes, vamos ver as diferenças entre charge, cartoon e tirinha, que são 3 gêneros textuais humorísticos. Eles fazem o uso da linguagem verbal e não verbal, portanto, texto escrito e imagem compõem os sentidos desses gêneros. Então, essas são as características do gênero cartoon e tirinha. Aí vocês vão ler cada quadrinho desse que explica o que é cada um desses gêneros textuais, né? A tirinha, o cartoon e a charge. E aqui, se vocês esqueceram, porque eu me lembro que eu coloquei em outras apostilas, tem o significado de gênero textual, tá? Então, gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. Então, gêneros textuais são tipos variados de texto, né? Lembrando que linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Linguagem não verbal, utilizada de signos visuais, que são gestos, postura, ilustrações, placas musicais, etc. Tudo que é visual é linguagem não verbal. E tudo que é escrito é a linguagem verbal. Apesar de que escrito também você vê, né? É visual também, mas enfim. Agora leia as charges abaixo e tente observar a crítica que esses textos fazem. Então, a gente tem duas charges aqui, a do texto 3 e a do texto 4.
A do texto 3, a gente tem um rapaz jogado, morrendo de calor, um monte de árvore cortada, machado do lado, e ele falando que calor, não consigo encontrar uma sombra. A imagem 4 tem um rapaz comendo um monte de lixo ali em volta, numa praia, né? Dentro do mar e tal, um peixe bravo com a mão assim no lixo, né? Tipo, olhando pra cara dele assim. Querido, você não tá vendo que tem um lixo aqui? Né? Então, vocês vão, né, identificar aí o que vocês podem observar nessa imagem e tal, beleza. A gente vai ter duas questões aqui, mas antes leiam essa explicação aqui, tá? Aqui tá falando então que as charges utilizam, uma charge utiliza diálogo e a outra não, né? Então, a charge do texto 4 quase não utiliza a linguagem verbal, tá? Só utiliza ali a palavra lixo. As duas charges estão criticando através do humor o desmatamento e poluição no meio ambiente, tá? Então é isso que elas estão, essa crítica que elas estão fazendo, tá bom? No caso das duas charges, do texto 3 e 4, a mensagem transmitida por meio da crítica é enfatizada pelo visual, pela linguagem não verbal, mostrando a realidade do desmatamento e poluição no Brasil. Então essas charges aqui, elas estão no contexto sim do Brasil, né? Porque muitas praias, não sei se vocês já foram em praia, eu nunca fui também, mas já vi notícias sobre essa questão do lixo em praia e realmente tem umas praias que são bem nojentas, a água também. É uma coisa assim bem nojenta, gente, porque o povo não se toca, sabe? Vai pra praia, joga lixo no chão, né? Não custa nada, tipo, levar um saquinho e depois levar o lixo pra casa, né? Mas a pessoa insiste em fazer esse tipo de palhaçada. Mas é isso. Então, no caso das duas charges, a mensagem transmitida por meio da crítica é enfatizada pelo visual, pela linguagem não verbal, mostrando a realidade do desmatamento e poluição no Brasil. Tá. É importante saber que pequenas ações, como jogar lixo na rua, por exemplo, poderão gerar reações que serão percebidas em nosso trabalho, nos lares, escolas e no ambiente como um todo. Então, um lixinho que você já joga, né? Todo mundo parece que já quer jogar também, e aí já vira aquela coisa. Então, é melhor ninguém jogar lixo na rua, né? Quem vai viajar, sei lá, leve um lixinho no carro, bonitinho, coisa e tal. Beleza, para finalizar, vamos a alguns exercícios, dessa vez sobre a charge. Esses são os dois últimos exercícios, tá? A 8 está perguntando qual a ação que gerou o que é representado na charge do texto 3. Se foi o plantio de novas árvores, vocês vão responder, vão marcar o A. Se foi o desmatamento, vocês vão marcar o B. Se foi a poluição no meio ambiente, vocês vão marcar o C. Então, o que gerou isso aqui, né, que está representado no texto 3? Aí vocês vão marcar aí. 9. A falta de diálogo no texto 4 prejudicou o entendimento da mensagem da charge? Então, a pergunta aí vocês vão marcar qual é a resposta. Sim, pois é necessário que todo texto tenha uma linguagem verbal. Então, vocês acham que só a linguagem verbal que transmite conhecimento? Se você transmite uma mensagem, no caso, né? Se vocês acham que só a linguagem verbal, que a linguagem verbal não transmite conhecimento, então vocês marcam A. Não, pois é possível entender toda a mensagem da charge somente pela palavra lixo. É possível entender a mensagem toda da charge lá, da charge 4, só pela palavra lixo? Só com a palavra lixo, se tirar toda a imagem, você consegue entender a charge? Se vocês acham que sim, marca B. Não, pois apenas a linguagem não verbal foi suficiente para a compreensão da charge. Então, se vocês acham que só a linguagem não verbal foi suficiente para compreender a charge do texto 4, vocês vão marcar C, tá bom? Então é isso, terminamos as atividades. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp, meu contato tá na apostila de vocês, tá? Na capa aqui da apostila. Espero que vocês consigam fazer as atividades. Gente, assim que a gente mandar a apostila para vocês, façam e já entreguem na semana seguinte que a gente for entregar a apostila, tá? Porque se vocês ficarem deixando acumular, fecha o bimestre, aí a gente vai lançar uma nota menor do que seria se você entregasse antes da hora, e aí você vai ficar com nota baixa, entendeu? Então, entreguem tudo certinho no tempo certo, dividam direitinho o horário para vocês fazerem as atividades, umas 2 horas que vocês tiram por dia, já dá para fazer essas apostilas, todas as apostilas, tá, gente? Então é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, desculpa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.